Existe um pecado que Deus não perdoa. Uma única transgressão que ultrapassa todos os limites da misericórdia divina. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso de verdade. Talvez você tenha ouvido falar, mas não compreendeu a gravidade. Ou talvez você carregue neste exato momento um medo silencioso de ter cometido esse pecado. E é aqui que precisamos começar, com a verdade que liberta, não com o medo que aprisiona. A Bíblia é clara quando fala sobre a misericórdia infinita de Deus. Ela nos mostra que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para cobrir toda sorte de pecado. Adultério, mentira, assassinato, traição, orgulho, idolatria, todos esses pecados, por mais graves que sejam, encontram perdão na cruz. Mas há um que permanece fora do alcance da graça, um que fecha as portas do céu de forma irreversível. E esse pecado tem um nome específico nas Escrituras. Jesus estava cercado por fariseus quando proferiu essas palavras que atravessam os séculos. Ele havia expulsado um demônio de um homem cego e mudo, e a multidão se maravilhava. Mas os líderes religiosos, cegos pela inveja e pela dureza de coração, atribuíram aquela obra do Espírito Santo ao príncipe dos demônios. Foi nesse contexto que Jesus declarou em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essas palavras ecoam com peso eterno. Elas nos confrontam com uma realidade que muitos preferem ignorar. Existe um limite, existe um ponto sem retorno. E compreender esse pecado não é apenas uma questão de curiosidade teológica, mas uma questão de vida ou morte espiritual. Porque conhecer a verdade nos protege, nos guarda, nos mantém vigilantes diante da nossa própria tendência à rebeldia. Mas o que é, afinal, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é um simples palavrão proferido em momento de raiva. Não é uma dúvida momentânea ou uma crise de fé passageira. Não é o pecado que você cometeu ontem e que hoje te faz sentir culpa. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito mais profundo e muito mais deliberado. É a rejeição consciente, persistente e final da obra do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus mesmo disse em João 16. Ele é o agente da salvação, aquele que abre os olhos do coração, que quebra a dureza, que traz arrependimento genuíno. Quando uma pessoa resiste sistematicamente a esse chamado, quando ela atribui a obra de Deus ao diabo, quando ela endurece o coração a ponto de não mais conseguir responder à voz divina, ela cruza uma linha invisível mas real. Pense em Faraó. Êxodo nos conta que Deus endureceu o coração de Faraó, mas antes disso, o próprio Faraó havia endurecido seu coração repetidas vezes. Cada praga que vinha, cada advertência que recebia, ele escolhia resistir. Até que chegou o momento em que Deus confirmou aquela escolha. O coração se tornou pedra, e não havia mais caminho de volta. Isso não significa que Faraó cometeu o pecado imperdoável no sentido exato que Jesus mencionou, mas ilustra o princípio da resistência progressiva que pode levar a um endurecimento irreversível. Hernandes Dias Lopes, pastor e escritor brasileiro, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado, mas um estado de rebelião final. É quando a pessoa alcança um grau de endurecimento tal que não pode mais se arrepender. Não porque Deus se recuse a perdoar, mas porque o coração dessa pessoa se tornou impermeável à graça. Ela não quer mais perdão. Ela não busca mais a Deus. A luz foi completamente rejeitada e só resta a escuridão. E aqui está uma verdade reconfortante que precisa ser dita. Se você tem medo de ter cometido esse pecado, você não o cometeu. A própria existência do temor em seu coração, a preocupação com seu estado espiritual, o desejo de estar bem com Deus, tudo isso é evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você. Quem blasfema contra o Espírito não sente remorso, não teme o juízo, não busca a reconciliação. A pessoa endurecida não se pergunta se foi longe demais, porque ela não se importa. Veja o caso de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes,
amaldiçoando e jurando que não conhecia o mestre. Foi covarde, foi traidor. Mas quando o galo cantou e Jesus olhou para ele, Pedro chorou amargamente. Aquelas lágrimas eram o sinal de que seu coração ainda era maleável, o Espírito Santo ainda operava nele. E por isso, Pedro foi restaurado e se tornou uma das colunas da igreja primitiva. O arrependimento é sempre possível, enquanto o coração ainda responde. John Piper, teólogo e pastor americano, ensina que o pecado imperdoável é essencialmente a rejeição final de Jesus Cristo como Salvador. É quando alguém, conscientemente e com pleno conhecimento, atribui a obra redentora de Cristo ao poder das trevas e se afasta definitivamente. É um estado de apostasia endurecida, onde a pessoa conheceu a verdade, experimentou de alguma forma o poder de Deus, mas voltou atrás de maneira irreversível, pisando o sangue da aliança e insultando o Espírito da graça, como diz Hebreus 10, versículo 29. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da misericórdia divina. Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele espera, Ele chama, Ele insiste, mas existe um tempo de graça, e esse tempo pode se esgotar. Não porque Deus muda, mas porque nós podemos nos tornar tão endurecidos que não conseguimos mais ouvir. É como quando uma pessoa perde gradualmente a audição. No início, ela ainda capta alguns sons. Com o tempo, o silêncio se torna completo. Assim acontece com o coração que resiste à voz de Deus. A Escritura está repleta de advertências sobre esse endurecimento progressivo. Hebreus 3, versículos 7 e 8 dizem: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não quando você se sentir pronto, hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Não sabemos quando o Espírito Santo fará sua última tentativa de alcançar um coração rebelde. Não sabemos quando a paciência divina chegará ao fim para aquele que insiste em resistir. Mas há algo ainda mais importante que precisamos entender. A graça de Deus é muito maior do que imaginamos. Ela alcança o pior dos pecadores. Ela perdoa o mais vil dos homens. Paulo, que perseguia a igreja e consentia na morte de Estevão, foi alcançado pela graça. O ladrão na cruz, que viveu uma vida de crimes, recebeu o perdão no último suspiro. A mulher adúltera, condenada pela lei, ouviu de Jesus: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. O que torna o pecado imperdoável é justamente a recusa de receber essa graça. É fechar os olhos para a luz. É tapar os ouvidos para a verdade. É endurecer o coração até que ele se torne como uma rocha que nenhuma água pode penetrar. E isso, meu amigo, não acontece da noite para o dia. É um processo. É uma escolha repetida. É um caminho de afastamento gradual que pode culminar em separação eterna. Então, o que fazer com essa verdade? Como viver sabendo que existe um pecado imperdoável? A resposta não está em viver com medo paralisante, mas em viver com vigilância santa. É manter o coração sensível à voz de Deus. É responder prontamente quando o Espírito Santo nos convence de algo. É não adiar o arrependimento. É não brincar com a graça, pensando que sempre haverá uma nova oportunidade. Se hoje você sente o Espírito Santo falando ao seu coração, se há algo que precisa ser acertado, se há um pecado que precisa ser confessado, se há uma mudança que precisa ser feita, não endureça seu coração. Não diga: amanhã eu vou resolver isso. Não espere até que a voz se torne mais fraca e mais distante. Responda agora, porque cada vez que você resiste, fica um pouco mais difícil ouvir. Cada vez que você ignora, o coração fica um pouco mais duro. A boa notícia é esta: enquanto há vida, enquanto há consciência, enquanto há desejo de Deus, há esperança. A porta da graça ainda está aberta. O sangue de Jesus ainda é eficaz. O Espírito Santo ainda está chamando. E não importa quão longe você tenha ido, não importa quão grave seja seu pecado, se você se voltar para Deus com coração sincero, Ele te receberá, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Pense no filho pródigo. Ele desperdiçou toda a herança, viveu na lama dos porcos, desceu ao fundo do poço, mas quando ele voltou para si, quando ele decidiu retornar para casa, o pai não o rejeitou. O pai correu ao seu encontro. O pai o abraçou. O pai o restaurou.
Essa é a natureza do nosso Deus. Ele está sempre pronto para perdoar aquele que vem com o coração quebrantado. Mas se você continuar resistindo, se você continuar dizendo não à voz do Espírito, se você continuar atribuindo à obra de Deus a sua própria força, ou ao acaso ou ao diabo, você está caminhando em terreno perigoso. Você está se aproximando daquele ponto sem retorno. E ninguém sabe exatamente onde fica esse ponto. Ninguém pode dizer, ainda tenho mais 5 chances antes de ser tarde demais. A única certeza que temos é, hoje é o dia de responder. Por isso, examine seu coração. Olhe para dentro de si mesmo com honestidade. Você tem resistido à voz de Deus? Você tem endurecido seu coração diante das convicções que o Espírito Santo traz? Você tem atribuído coisas sagradas a forças profanas? Você tem pisado na graça, vivendo como se ela fosse infinita e sem consequências? Se a resposta for sim, volte. Arrependa-se. Mude de direção. Não por medo do inferno, mas por amor àquele que te amou primeiro. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é o seu pecado de ontem, não é sua falha de hoje, não é sua fraqueza constante, é a rejeição final, consciente e deliberada de tudo o que Deus é e de tudo o que Ele oferece. É dizer não de forma definitiva. E enquanto você ainda pode dizer sim, enquanto seu coração ainda se inquieta com as coisas de Deus, enquanto você ainda busca compreender essas verdades, você está seguro. Viva então na luz dessa segurança, mas também na responsabilidade dessa verdade. Não endureça seu coração. Mantenha-se sensível. Cultive a comunhão com Deus. Permaneça na palavra. Ouça a voz do Espírito Santo quando Ele te corrige, quando Ele te ensina, quando Ele te guia, porque é essa sensibilidade que nos protege. É essa proximidade com Deus que nos mantém longe do caminho que leva à blasfêmia imperdoável. E lembre-se, o objetivo de conhecer essa verdade não é viver em medo, mas viver em gratidão. Gratidão porque Deus ainda te chama. Gratidão porque a porta ainda está aberta. Gratidão porque o sangue de Jesus ainda é suficiente para limpar todo o pecado que você confessa e abandona. Há perdão, há restauração, há esperança. E tudo isso está disponível para você hoje. Não espere até amanhã. Não adie para quando você se sentir melhor ou quando as circunstâncias mudarem. Se o Espírito Santo está falando agora, responda agora. Dobre seus joelhos. Abra seu coração. Confesse o que precisa ser confessado. Abandone o que precisa ser abandonado. E experimente a liberdade que vem de viver em paz com Deus. Porque essa paz, essa certeza, essa reconciliação é o que sua alma mais precisa. Que possamos viver com a consciência tranquila de que nossos pecados foram perdoados. Que possamos andar com a confiança de que Deus nos aceitou por meio de Cristo. E que possamos zelar pelo nosso coração, mantendo-o sempre sensível à voz do Espírito Santo, para que nunca nos afastemos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Gostaria que você deixasse seu comentário aqui embaixo, dizendo seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e pela sua família. Se você conhece alguém próximo que está passando por alguma dificuldade, compartilhe essa informação também para que possamos interceder em oração. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um conteúdo novo. Deus abençoe você.